Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 9 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe, você tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor, um sábado que o Senhor preparou, um sábado que o Senhor já havia colocado no calendário da tua vida, né? Da tua vida que ele havia escrito antes que existisse, ele já havia escrito esse dia. Então, com certeza, é um dia que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8. Saímos do Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha 5, 6 e 7. Que Jesus revisita a lei do Senhor, a lei de Moisés, os 613 estatutos e algumas particularidades da lei. O Senhor Jesus, ele não apenas revisita, mas ele dá um upgrade, ele dá uma nova, vamos dizer, uma nova profundidade. Agora não é mais só a prática, é a prática como resultado de um sentimento, é a prática como resultado de uma postura, primeiro espiritual, diante do Senhor, depois diante daqueles que estão ao nosso redor. É aquilo que o Senhor fala quando ele testemunha para Satanás quem é Jó. A Bíblia fala que Deus fala para Satanás o seguinte: Jó é um homem reto, ou seja, ele diante das pessoas, ele era aquilo que ele falava que ele era. Ele é íntegro, ou seja, quando a porta do quarto está fechada, ele continua exatamente o mesmo Jó. Tanto no particular como no coletivo, diante das pessoas, seus familiares, ele permanece o mesmo. A palavra do Senhor também fala que ele temia o Senhor, ou seja, ele tinha Deus sobre todas as coisas no seu interior e na sua vida. A palavra também diz que ele se afastava da aparência do mal, ou seja, ele não apenas não fazia o mal, mas ele se afastava, ele de maneira premeditada, ele buscava a santidade de maneira permanente, às 24 horas do dia. Então é exatamente esse sentimento que o Senhor Jesus fala que nós precisamos ter agora no seu reino, né? Tudo bem, Si Garcia? Tudo bem, Si Garcia? Marcelo? Ô Marcela, tudo bem? A paz do Senhor? Deus abençoe você. E também, aí eu já não sei, é um monte de sigla. Deus abençoe, Magda. Deus, o Senhor esteja sobre a tua vida. Josué, Joel, o Senhor esteja se derramando sobre você. Também Raquel, Kátia, a Eva e os seus familiares, o Carlos também, a Cida, filhos, Nora. O Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, a Sônia, e o Senhor também abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A Sueli Felintro, todos vocês que têm andado com a gente aqui na nossa comunhão diária, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom, então exatamente essa condição que o Senhor Jesus ensina. Então, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele estabelece a sua constituição. A partir do capítulo 8, então, ele vai, vamos chamar assim, né? Ele vai levar o povo a um laboratório, né? Seus discípulos, o povo, aqueles que eram mais próximos de Jesus. Bispo Antônio, Deus abençoe. Um beijo para o Senhor também, para sua casa, sua família, Suzy e Priscila. O Senhor esteja sobre a tua vida nesse sábado, em nome de Jesus. Então, Jesus, e agora ele vai, vamos dizer, exercitar tudo aquilo que ele havia dito. Eu tenho falado, e é sempre bom lembrar você, e eu sempre vou falar, que por alguns momentos, em alguns momentos da história da remissão da humanidade, né, que fique bem claro, da história da remissão da humanidade, né, quando o Senhor tem que salientar, pontuar, sublinhar um momento na história, na cronologia da remissão do homem, o Senhor se manifesta de uma maneira singular, porque a Trindade
se manifesta de maneira singular. Então, quando você vai lá para o tempo de Moisés, né? Ou então quando você vai lá para o tempo de Noé, ou então quando você vai, enfim, e assim, você está me entendendo? Noé, Moisés, depois, dando continuidade, Josué, né? Orou e o sol parou e a lua parou, e depois você vai andando mais um pouco no tempo já de Samuel, de Davi. De tempos em tempos, há um derramar do mover da Trindade sobre o planeta Terra, sobre a humanidade de maneira singular, exclusiva, tá? E assim vai por toda a história da remissão, da redenção da humanidade. Elias, o tempo de Elias, orou e o fogo desceu, o tempo de Eliseu. Em alguns momentos, aí você vai falar assim para mim, então significa que alguns milagres, como dizem os históricos, alguns milagres eram para aquela época e não é para a nossa época? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você, veja bem, presta atenção, nós estamos estudando a palavra. Então foram momentos muito exclusivos, diante daquilo, da nova etapa que o Senhor estava inaugurando. Fosse no tempo de Noé, fosse no tempo de Moisés, com o povo lá que saiu do Egito, fosse no tempo de Josué chegando na Terra Prometida, e você tem esses eventos de uma maneira muito clara na história, onde o Senhor pontua, onde o Senhor estabelece um hiato entre um tempo e o outro tempo, tá? Dito isso, quando a gente vai para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, isso também acontece. Não foi apenas um ato, tão somente, né, que marcou aquele momento de uma maneira pessoal, porque Jesus ministrou cura e porque Jesus estabeleceu alguns milagres, o sobrenatural, né? De maneira assim, geopoliticamente falando, geograficamente falando naquele momento, mas é um ensino e é ao mesmo tempo uma marca, vamos dizer assim, o inaugurar de uma nova etapa. E assim foi durante todo o ministério do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas coisas que a gente ouve pregar, e aí eu quero que você avalie comigo, tá? Não é para dizer fulano pregou errado, não é isso. Mas avalie comigo. O Senhor Jesus, lá em Mateus, entre Mateus 3 e 4, sai da sua biografia, né? Mateus deixa isso cronologicamente muito bem claro, né? Então Mateus diz o seguinte, que após o batismo de Jesus, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Quem o impeliu ao deserto? O Espírito Santo. Veja só a manifestação da Trindade. Ao ser batizado, o Senhor Jesus estava sendo, né, batizado por João Batista, veio uma voz do Pai que diz, esse é o meu filho, né? Em quem me alegro, em quem me comprazo, ao Pai. E na pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, estava ali Jesus. Mas durante todo o ministério de Jesus, presta atenção, durante todo o ministério de Jesus, Jesus agiu como homem. Ele não poderia agir como Deus, não obstante ser Deus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Entendeu? Ele não quis se utilizar das suas prerrogativas. Ele não quis se utilizar da sua, vamos chamar assim, da sua constituição eterna. Não. Ele nasceu como filho de Adão, né? Ele viveu como filho de Adão e ele morreu como filho de Adão. Por quê? Porque senão ele não poderia se entregar no nosso lugar.
é uma linha tênue, mas é fácil de entender. Por quê? Porque você, quando lê o livro de Ruth, e o livro de Ruth fala didaticamente o que significa o resgatador, e porque a lei do Senhor salientava que se houvesse alguém que fosse da mesma linhagem, que fosse um parente próximo, e quisesse pagar a dívida do devedor, ele pagaria no lugar do devedor, que é o que Boaz faz. Por isso que Boaz também é um tipo de Jesus Cristo. Porque Boaz pega Ruth, uma mulher maldita, uma mulher moabita, que não poderia se assentar na congregação dos justos, como diz lá na palavra do Senhor, lá no Pentateuco, quando Moisés fala sobre a maldição dos moabitas e dos amonitas, por serem fruto, do incesto de Ló com as suas filhas. Então não poderia entrar na congregação dos justos, mas Ruth faz parte da árvore genealógica de Jesus. Ele é descendente direto de Ruth. Então Ruth foi resgatada em Boaz. Quando Jesus começa o seu ministério, algumas pessoas que a gente ouve ministrar, talvez até porque não tenham algum conhecimento a respeito, talvez, não sei, elas exaltam, vamos chamar assim, entre aspas, a divindade de Jesus, como se fosse o Jesus, segunda pessoa da Trindade, que estivesse ministrando aquela cura e aquela, vamos dizer, aquela libertação, ou aqueles milagres, multiplicação dos pães, andar por sobre as águas e tudo mais. Não. O ministério de Jesus é completamente humano. Porque, segundo Timóteo 2,5 diz o 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Depois você vai ler lá, vai conferir. Jesus Cristo, homem. Porque só a humanidade de Jesus poderia se manifestar, prevalecer nesse momento da palavra de Deus. Lembram-se lá de Apocalipse, eu chamo do culto zero, Apocalipse 4 e 5, quando não havia ninguém digno de abrir o livro, ali estava o Cordeiro de Deus que, como tendo sido morto, estava de pé. Quem era? Jesus. Claro, na sua glória, na condição, de uma região, de um ambiente divino, mas ele estava ali como homem. Tanto é que a Bíblia o chama de Filho do Homem. Muitos textos chamam Jesus de Filho do Homem. E ele tem, agora eu posso falar assim de maneira emocional, Você vai me entender. E ele tem orgulho. Ele poderia se manifestar como qualquer outro ser. Ele tem orgulho de as pessoas enxergarem ele como Filho do Homem. Entendeu? Aí você vai falar, mas por que você está falando tudo isso? Porque isso é muito necessário nós entendermos, porque quando Jesus começa a manifestar-se ministerialmente, ali está o homem Jesus, que aprendeu com José e Maria, o temor de Deus, mas claro que o Espírito Santo lhe ministrou, porque ele tinha uma conexão com o Pai, com o Espírito Santo, ele próprio diz isso, quem fez a obra não era ele, era o Espírito Santo através dele, ele mesmo fala. Então ele tinha uma conexão com o Espírito Santo e com o Pai, perfeita, maravilhosa, mas como homem. Daí Paulo falar que Jesus é o outro Adão. Por que o outro Adão? Porque através de um Adão veio a morte, através do outro Adão veio a vida. Entendeu? Então vamos pontuar. Aí você vai falar, e todos os milagres? Um homem normal não poderia fazer? Sim, como foi no tempo de Josué. Um homem normal não poderia fazer. Porque alguns também pregam, porque Josué orou, e o sol parou, e a lua parou. E você vai orar, e se você crer, o sol vai parar e a lua vai parar. Será?
Será que é a fé da pessoa ou é o momento, a circunstância? Ah, porque você vai orar e a chuva vai parar e tal. Será? Então, eu não estou enfraquecendo a fé, eu não estou limitando o mover de Deus, não é isso. Eu estou falando que houveram momentos, e esse momento também todo esse ambiente, porque Jesus está fechando a porta da lei e abrindo as comportas da graça. Então, existe sim um divisor de águas, não apenas, agora você vai me entender, por causa do homem Jesus, não, mas o movimento da Trindade em relação àquele momento. E Jesus, ainda que fosse, e que é, e sempre será a segunda pessoa da Trindade, ele se, vamos dizer assim, ele se permite, né? Ele se permite estar ao largo de tudo como segunda pessoa da Trindade para que o Filho se manifeste. E tudo que aconteceu, e os milagres, porque ele cria? Com certeza porque ele cria. Porque ele aprendeu de Deus, o Pai, e também estava impregnado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e sempre quando o Espírito Santo tem uma obra a realizar de maneira singular, o Espírito Santo vem de cima, já percebeu? Em todos os textos da palavra de Deus, o Espírito Santo desce numa forma corpórea, como se fosse uma pomba, e se derrama sobre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está ali como homem, e aí ele começa a se manifestar. E todo o movimento é o movimento da Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus que faz todo esse movimento, começando em Jesus e passando pelos apóstolos, tá? Os apóstolos dão continuidade. A sombra de Pedro curava, as pessoas pegavam os retalhos de Paulo. Aí você vai falar, então você está falando que os dons, não tem nada a ver com os dons. Nós cremos em todos os dons, de revelação, de misericórdia, de cura, né? Como nós vemos na igreja nesses dias, na televisão, as pessoas sendo curadas, nada disso, mas são manifestações de dons. São atributos entregues pelo Senhor a uma pessoa para que ela sirva o corpo de Jesus Cristo. Está aqui, está preservado, ninguém está pequenando o Espírito Santo, não. Do outro lado, você percebe que havia um movimento muito mais coletivo. As pessoas iam às centenas e às milhares atrás de Jesus por um milagre. Os apóstolos passavam pelos caminhos, né, como Pedro acontece, e as pessoas colocavam, né, no corredor, faziam um corredor e Pedro ia passando, e as pessoas só da sombra de Pedro já ficavam curadas. Então é um movimento de Pedro? Com certeza. Um homem de Deus? Evidentemente. Tinha a sua autoridade, o mover e o poder de Deus? Com certeza. Ninguém está falando isso. Mas que havia um propósito da Trindade de uma maneira muito marcante naquela região e marcante para o nosso ministério, para o povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, com certeza. Então lembra que eu falo? Eu não vou nem para o lado muito histórico, quando o lado histórico fala, porque é para aquele tempo, não é mais para hoje, e a pequena Espírito Santo, isso aí, desculpe falar assim, mas é assim que o Senhor ministra no meu coração. Isso aí não é verídico, não é verdade. O Espírito Santo, ele tem todas as prerrogativas de sempre tudo que ele teve, desde a criação, quando as trevas estavam na face do abismo, como diz lá em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava por sobre a terra. É o mesmo Espírito Santo. E a palavra de Deus em Malaquias 3 fala que Deus não muda. E depois nós lemos esses dias, quando foi?
Foi ontem ou antes de ontem? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, todos eles, a Trindade, é a mesma pessoa, com certeza. Agora, atribuir a Jesus, vamos dizer assim, uma divindade na sua ministração, no seu dia a dia, é eu querer dizer o seguinte: mas foi Jesus, porque muitos dizem, mas foi Jesus. Porque não. Jesus estava como homem, sujeito a todas as paixões. Eu até tenho uma passagem de Lucas que fala isso muito claramente. Lucas capítulo 4, versículo 13, falando exatamente do tempo de Jesus entre o batismo nas águas e o deserto. Diz assim Lucas capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações, presta atenção em toda a passagem. Versículo 13 do capítulo 4 de Lucas. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Por quê? Porque Jesus foi tentado, não foi somente naquele momento, transforma essas pedras em pães. Se você acredita mesmo, porque diz lá em Salmo 91, ao Senhor, o Senhor lhe dará, o Senhor dará ordem aos seus anjos, atira-te daqui. Houve aquele momento pontual? Houve. Mas isso não significa que o diabo não tenha buscado tentar Jesus durante todo o tempo, porque Lucas 4, no versículo 13, diz que ele foi tentado por toda sorte de tentações, tudo, a todo momento, como nós todos. Então havia sim em Jesus a disposição em não se utilizar das suas prerrogativas. Pelo contrário, no grego chama kenosis, né? Pelo contrário, ele esvaziou-se de si. Ou seja, ele de maneira premeditada, ele se esvazia de si para que ele pudesse cumprir com o seu ministério. Certo? Então vamos lá para Mateus 8. Porque senão a gente começa a espiritualizar o ministério de Jesus acima do necessário, acima, né, do bom senso espiritual. E não é. Jesus dormia, Jesus comeu, Jesus ficou cansado. No momento lá no marco da tempestade, ele estava dormindo um sono pesado, porque estava cansado, porque ele se cansava, né? Então Jesus tomou a atitude de se esvaziar para que a obra de Deus se manifestasse de maneira perfeita. Por quê? Porque a tendência nossa ou é carnalizar a pessoa, ou é endeusar a pessoa. A gente naturalmente falando, a gente tem o sentimento pendular, ou desse lado, ou desse lado. E nem sempre. Então os históricos atribuem ao Espírito Santo uns limitadores que não é de Deus. Isso é abominação. Do outro lado, outros falam de Jesus como Deus, que ele é, mas também que ele agia como Deus. E não. Ele não estava, né, nos seus atributos de onisciência, de onipresença, de onipotência, de eternidade, até porque ele morreu, né? Até porque alguém açoitou e chicoteou e saiu sangue. Até porque alguém furou o seu lado e saiu água misturada com sangue. Até porque alguém pregou os seus pés, né, na cruz e saiu sangue. O prego violentou os seus pés. Os cravos nas mãos. Então, nem tanto a um, nem tanto ao outro.
Vamos entender o momento biblicamente falando, que isso é a melhor coisa que tem. Por isso que eu falo para você, a Bíblia, ela fala por si só. Eu não preciso ficar defendendo uma tese. Porque quando a gente defende a tese, e a gente fica falando muito disso, o que acontece? Eu sou obrigado, eu me vejo obrigado, emocionalmente falando, a ficar me justificando naquela tese. E não é assim, a palavra por si só, ela se explica, não precisa eu explicar. Eu só estou falando aqui dos textos. Então isso é muito necessário para que a nossa fé, ela não seja alguma coisa etérea, alguma coisa, né, muito abstrata, mas que ela tenha um sentido, que ela tenha um fundamento, que ela tenha uma base, um baldrame. Ou seja, Jesus, homem. Entendeu? Vamos lá. Mateus capítulo 8, já vamos orar. Só vou ler novamente, a gente vai orar e amanhã eu falo mais. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, logo em seguida, Jesus ter descido do monte, eu fico pensando, né? Porque, vamos dizer assim, para cada capítulo, Jesus deve ter demorado pelo menos 2 horas. Pelo menos 2 horas. Então, Mateus 5, 2 horas. Mateus 6, 2 horas. Mateus 7, 2 horas. Então, possivelmente, já há pelo menos 6 horas que ele estava ministrando. A Bíblia fala que tendo ele descido do monte, porque Mateus aqui está sendo cronológico, vem o primeiro versículo do capítulo 8 dizendo: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Primeiro, a gente já estudou isso ontem. Qualquer coisa vai lá no YouTube, faça a tua inscrição. Agora eu estou aprendendo, eu estou dividindo todas as ministrações no playlist. Vai lá no playlist, né? Que daqui a pouco vai ter tudo lá direitinho. Eu estou aprendendo a arquivar, deixar bonitinho lá. Mas ontem a gente falou tudo sobre a história do leproso, o que significava lepra, no sentido tanto de saúde, no sentido médico, mas também no sentido espiritual e tudo mais, né? Então vamos avançar. Então o leproso o adora. Ainda que fosse leproso, a sua atitude não seria justificável aos olhos da cultura, da religião. Por quê? Porque o leproso o adorou. E nenhum homem poderia ser adorado na cultura judaica hebraica. E o homem o adora, né? E o homem se prostra, porque o homem enxerga nele o Messias. O homem enxerga em Jesus não apenas um fazedor de milagres, e era o que Jesus queria a todo momento falar. Eu não sou, em outras palavras, ele nunca falou isso, eu que estou falando. Eu não sou um fazedor de milagres, eu vim inaugurar o reino dos céus. Eu estou aqui sob outras divisas, com outros projetos e objetivos. Claro, nesse movimento, claro, o milagre vai acontecer, mas eu não vim para fazer milagres. Mas o homem o adora. Por quem Jesus? Porque Jesus faz? Porque Jesus tem poder de fazer milagres? Não. Ele adora Jesus porque ele é o Messias. Porque Jesus é o prometido das nações. E ele se prostra diante de Jesus. Ele já está começando, já é o segundo crime. O primeiro crime foi se aproximar de Jesus, era leproso. Segundo crime, ele infringiu a lei 2 vezes já. Agora ele adora. E diz a palavra assim, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E chama Jesus de Senhor. Terceiro crime. Porque ele estava constatando na pessoa de Jesus a manifestação. Aí sim, ele, né? Não que Jesus quisesse, mas ele reconhece em Jesus a manifestação do Messias, do prometido das nações. E aí, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus tocou o leproso antes que o leproso fosse curado. Jesus toca o leproso como homem e não como uma enfermidade. Lembra que eu falei para você ontem? Os leprosos não tinham mais identidade.
Ninguém conhecia mais o leproso pelo seu nome. Ninguém, nem mesmo a família podia se achegar e chamar o leproso pelo nome. Ele era apenas leproso. Ou seja, ele era identificado pela sua enfermidade. E aí Jesus o toca naquele homem ainda, como diz Lucas, coberto de lepra. E Jesus toca naquele homem, porque Jesus está tocando no ser humano, porque Jesus está tocando em alguém que não é, que aos olhos de Deus não é chamado pela enfermidade, mas é chamado pela sua constituição como filho. E ele toca naquele leproso e diz assim, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, o leproso estava voltando à sua identidade antes de ser curado. Jesus o tocou. Aqui, claro, Jesus está cometendo aos olhos da tradição, Jesus está cometendo um crime e o leproso está cometendo um crime também. Por quê? Porque Jesus toca o leproso. Então, o que Jesus está mostrando aí? Que ele estava sendo, desculpe o termo, estava sendo contaminado pela lepra. Mas aí quando Jesus o toca, ele fala, quero, seja limpo. E aí o leproso é limpo, é purificado, é curado da lepra. E o que Jesus mostra de uma maneira muito clara, e eu vou terminar por aqui, que o Senhor Deus não nos enxerga pela situação e pela circunstância. O Senhor Deus não nos avalia por aquilo que estamos passando naquele momento, seja desfavorável ou favorável, mas o Senhor Deus nos enxerga como filhos. E quando nós o reconhecemos como Pai, então existe exatamente essa conexão, essa comunhão perfeita. E a manifestação do Senhor vem. Então Jesus, em primeiro lugar, toca naquele homem para dizer que aquele homem tinha uma identidade, aquele homem tinha uma razão de viver, que aquele homem tinha sim toda uma condição de ser reconhecido, enxergado como filho e não como um leproso. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade, a situação, as circunstâncias querem nos marcar. Querem falar que nós somos ou endividados, ou somos isso, ou somos aquilo. E não, Deus depura tudo isso e Ele vai na essência da nossa existência. Qual é? A identidade que Ele derramou e manifestou um dia sobre as nossas vidas, quando Ele sonhou com você antes que você existisse. Como diz em Apocalipse, Fala no momento ali que ele colocará uma pedrinha e nós teremos uma pedrinha branca com o nosso nome, o nome que somente eu ou você conhecerá e ele também conhecerá, porque ele é o Pai. Ele conhece o seu filho. E é assim que ele se manifestou para aquele leproso, e é assim que ele se manifesta sobre a tua vida. Por isso, que você tenha certeza e a convicção de que se o ano de 2021 já aconteceu, já é uma realidade na tua vida, pode ter certeza, não foi o teu vigor, não foi vamos dizer assim, porque você não pegou a pandemia, ou você pegou a pandemia e já passou da pandemia, não interessa, não é essa a questão. A questão é que você tem uma conexão com Deus Pai Todo-Poderoso através de seu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então nós somos muito além, estamos muito além do que toda circunstância, tudo aquilo, toda a adversidade que está acontecendo naquele momento. E exatamente Jesus ele puxa o freio de mão, ele estaciona a sua condição, a sua autoridade para atender aquele leproso, porque ele serve ao Senhor com a sua adoração, reconhecendo Jesus, aí sim, como o Messias, o prometido, aquele que deveria vir e veio. E ele se derrama diante de Jesus, e Jesus fala, eu quero ser limpo. Amém? Então, hoje, esse sábado, dia 9 de janeiro de 2021, é o dia que o Senhor quer
seja purificado, seja visitado, seja restaurado, seja restituído, seja renovado, seja reconstruído, seja ressuscitado nas promessas, nas palavras do Senhor, porque é tempo de renovo, é tempo de ano novo, é tempo de vivermos uma nova etapa em nome de Jesus. Ainda que você se sentisse, fragilizado, desculpe o termo, ou leproso em alguma área da tua vida, fique tranquilo, se derrame diante do Senhor, adore o Senhor Jesus em espírito e em verdade, e você vai viver exatamente isso que aquele leproso viveu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um que está aqui, os teus servos, as tuas servas, seus familiares, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, tua graça, tua glória se derramando sobre cada um de nós. E nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Move-te dos céus, visita com cura nossos ossos, nossa coluna, nosso ciático, nervos, tendões, ó Deus, órgãos, circulação sanguínea, veias, artérias, coração, ouvidos, olhos, recebam a cura, recebam a visitação daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, o Jeová, Rafá, o Deus que cura, se derrame sobre a tua vida, tocando, visitando, restaurando, renovando, estabelecendo o seu mover de ressurreição, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos, aqueles que estão acometidos dessa pandemia, estão em tratamento, visita-os, ó Senhor, no seu leito, como o seu Pedro Solon, e tantos outros, o doutor Antônio Lorenzini também, ó Deus, visita os teus servos, pessoas, ó Deus, que são filhos e filhas tuas. Deus, derrama-te sobre cada um, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Visita o nosso país, Senhor Deus de maravilhas. Tem misericórdia da nossa terra, uma terra, ó Deus, que tem tanta riqueza, e ao mesmo tempo os seus moradores são tão miseráveis. Senhor, sara, quebra essa assolação, perdoa o nosso pecado, a iniquidade, a transgressão, como povo, como nação brasileira. Sara, toca no nosso país, cura, visita, restaura, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, um sábado maravilhoso, que o Senhor esteja sobre a tua vida. O amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode te separar do amor de Deus, nada e ninguém, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nem a vida, nada pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Um beijo para você, até amanhã. Amanhã, primeiro domingo do ano, então nós teremos ceia às 4h30 da tarde, mas às 10 horas da manhã também estarei aqui como todos os dias. Então amanhã, 10 horas da manhã e às 4h30 da tarde, nós comemoraremos com a ceia do Senhor. Um beijo para você, fique na paz, um final de semana maravilhoso. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo para vocês aí. Deus abençoe. YouTube, Facebook.